Mas hoje eu quero aproveitar esse tema, esse momento que estamos vivendo, e falar sobre o jogo da vida. Você foi convocado. A gente sabe que hoje a gente tem um duelo importante, a Noruega versus o Brasil. Então a gente tem aí todos esses ânimos levantados, o povo brasileiro querendo chegar ao Hexa, lá o pessoal da Noruega também querendo avançar na Copa, e eles têm alguém muito, muito difícil de ser enfrentado, que é o Haaland, Então, a Noruega tem o Haaland, mas nós temos 200 milhões de designers de memes no Brasil. Então, o que pegou muito essa semana foi os memes, o pessoal criativo ali, fazendo tudo que é tipo de meme dos vikings, das branquelas, do não sei do que, para que as pessoas pudessem ter esse duelo. Porque nisso, raramente, dificilmente, a Noruega vai nos ganhar. Mas a gente viu nessa Copa também, além dos memes e das brincadeiras, momentos de superação. O que foi aquele jogo de sexta-feira? Você que está acompanhando aí a Copa, viu o Vozinha se revelando, aquele goleiro incrível, já na sua idade avançada ali para um jogador, o time de Cabo Verde dando sangue ali para vencer a Argentina, quase que eles vão lá mais adiante, mas o Messi tá impossível de parar ele. Então são coisas que a gente tem visto aí nessa Copa, o povo brasileiro muda um pouco o clima, o ânimo em relação a essas coisas, e dentro desse tema, eu quero ler com você um texto em Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao 19, que fala sobre o jogo ao qual Jesus convocou você, inseriu você. Eu e você não fomos chamados para uma vida de ficar lá no estádio, na arquibancada, de espectadores. Nós fomos chamados, convocados para uma grande convocação e não foi qualquer pessoa que nos chamou. Eu quero que você preste atenção comigo nesse texto. Jesus subiu a um monte, para orar, para buscar o Senhor. Chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Jesus está iniciando o seu ministério, Jesus foi batizado por João Batista, ele teve aquele tempo no deserto de provação, depois ele inicia suas pregações ali por toda parte de Israel, então ele vai selecionar algumas pessoas depois de um tempo de oração, e é esse momento aqui onde os 12 são escolhidos. Mas o que a gente consegue ver nesse texto que pode ser aplicado e relacionado às nossas vidas, nesse contexto do jogo da vida, dessa convocação que o Senhor nos fez? Então, nesse texto, há 4 coisas importantíssimas que esse texto curto, do 13 ao 15, expressa. Ele fala do chamado, ele fala da presença, ele fala da missão e ele fala da autoridade. Então são coisas que eu peço que você abra o seu coração, o seu entendimento, para que hoje você consiga ouvir a voz do nosso técnico celestial e entender que há um chamado, há uma presença, há uma missão e há uma autoridade dele para a sua vida. Então vamos ao primeiro ponto que a gente vê nesse momento de Jesus com os 12. O primeiro ponto que eu quero ajudar você a compreender é que quando ele faz esse chamado, tanto aos 12 quanto a você, é que você entenda que esse chamado ele é valioso, precioso. Eu quero desafiar você a ter no seu coração um sentimento de vibrar com o chamado. Vibrar com a ideia de que Jesus escolheu você, Jesus chamou você, porque talvez a sua experiência ao longo da infância talvez tenha sido difícil algumas vezes. Lembra daqueles momentos onde, principalmente os meninos, lá quando estava separando os timezinhos de futebol, de basquete, de vôlei ou outra coisa, chama um, chama o outro, vai chamando, a fila vai diminuindo e vai ficando alguém ali para trás, olhando para o chão, com aquele sentimento de, poxa, o time se completou, mas eu não fui escolhido, eu não fui chamado para participar. No reino de Deus, a lógica é diferente. No reino de Deus não é como o mundo, onde a lógica é escolher por desempenho, é fazer peneiras para pegar os melhores. A lógica no reino de Jesus, ele escolhe por propósito, faz um chamado para pegar aqueles que estão disponíveis, dizendo, Senhor, eu aceito a sua proposta, eu recebo o seu chamado, eu confio na tua voz que está me dizendo para ir para perto do Senhor. Deus tem um chamado para a sua vida. O mundo descarta os improváveis, Jesus transforma os disponíveis. Você está disponível? Você ouve a voz de Jesus chamando, você fala, Jesus, eis-me aqui.
Ele quer usar a sua vida. Não importa o seu passado, não importa a sua altura, não importa o seu peso, não importa a sua cor, não importa a sua renda, não importa a sua profissão, não importa nada. Jesus, ele pega todo e qualquer que está disponível a ele, diz: Jesus, eu te aceito, eu te recebo, eu te escuto, eu sei que esse chamado para a vida eterna, para a salvação, para o teu propósito é sensacional e eu quero participar. E Jesus, ele convoca uma seleção assim, né? Nada convencional. A gente tem ali as pessoas dos mais diferentes tipos e profissões e vocações espirituais, profissionais, políticas. É um povo diferenciado, alguns que são mais impulsivos, outros mais tímidos, alguns que são admirados ali pela comunidade, outros que são extremamente rejeitados pela profissão que têm. Então era aquela seleção assim, onde tinha Pedro, aquele que era um impulsivo, Tiago e João, aqueles temperamentais, querendo ver fogo descer do céu sobre as pessoas, Mateus, o rejeitado por ser um cobrador de impostos, o Simão, aquele zelote político bem radical, tinha lá o Tomé, que não acreditava em quase nada se ele não visse. Então olha que grupo Jesus escolheu para fazer isso que a gente conhece como o cristianismo no mundo. Bilhões de pessoas. Se você fosse alguém, um técnico, alguém que fosse convocar a sua seleção para algo assim, eu quero algo que vai revolucionar o mundo, que vai estar em todos os países e vai alcançar todas as pessoas da face da terra. Esse seria o seu perfil? Se fosse eu, né? A gente ia querer ali uma seleção um pouquinho mais refinada, pessoas que tivessem um pouco mais de competência, conseguissem falar melhor, tivessem mais controle emocional. A gente pensa segundo a lógica do mundo. Jesus pensa pela ótica da graça. E não tem limitação que cancele o seu chamado. Deus não quer ninguém impressionante. Só pessoas rendidas e disponíveis a Ele. Jesus, ele chama pelo nome, não pelo currículo. Eu nunca fiz nada, eu não tenho experiência em nada. Não importa. Jesus, ele recebe você. Jesus chama você. Jesus convoca você. Jesus dá um propósito para você. Você quer ser parte da seleção de Jesus? Você quer? Então saiba que essa convocação é por graça e nunca por mérito. Você não faz por merecer. Você não é aceito por merecer. É por um favor que nós não temos como retribuir ou chegar à altura dele. É graça de Deus. E quando Jesus sobe ao monte, ele chama essas pessoas comuns e as coloca dentro de um propósito eterno no jogo da vida. Ele não chamou só aqueles 12. Ele chamou você. Por isso que você está aqui hoje, em pleno domingo de manhã, na igreja da família cristã, cultuando ao Senhor, porque Jesus, ele não chamou só aqueles 12, ele chamou você e você já ouviu essa voz dentro do seu coração. Essa voz fez você vir até aqui. E saiba que você não foi chamado porque você era bom, mas você se torna bom porque você foi chamado. Você recebe sobre a sua vida a bondade de Jesus, a justiça de Jesus, a graça de Jesus. Então a primeira coisa importante que a gente vê nesse texto é: vibre com o seu chamado. Você já viu lá aqueles videozinhos de reação aí no TikTok, Instagram, no YouTube, quando o jogador ele é convocado, o dia que saiu a convocação da seleção, lá tem várias reações do povo. Tem gente que cai, tem gente que desmaia, tem gente que cai na choradeira. Por quê? Porque eles ansiavam por aquela convocação. Eles veem que aquilo ali realmente é algo importante. Então eles vibraram com a convocação. Então, como é que você pratica isso? Pare de usar suas limitações como desculpa. Saiba que, perante Deus, Ele não se importa com essas limitações, Ele pode te ajudar. Tente escrever em algum lugar: eu não fui chamado por mérito, eu fui chamado por graça. Na sua Bíblia, no espelho, lá no seu caderno, no seu bloco de notas. Reforce essa ideia de que você foi chamado pela graça do Senhor. E mude a sua oração. Senhor, eu não quero me esconder atrás do que me falta. Eu quero responder com fidelidade ao Senhor, ao que o Senhor já me deu. Eu estou aqui, você está aí. Ele te chamou assim, com essa sua bagagem, com essa sua história de vida. E Ele quer contar com o seu nome na lista. Você vai? Receba isso. Então o primeiro ponto foi: vibre com o chamado. O chamado da salvação, o chamado para se juntar à obra de Jesus, o chamado para cultuar o Senhor. Não é qualquer coisa. Custou o sangue de Jesus. Custou o sofrimento do Filho perfeito de Deus. Então vibre com esse chamado. O segundo ponto que nós vemos nesse texto é: valorize a presença.
Quando Jesus chama, ele chama para algo muito claro primeiro. O primeiro chamado é: escolheu 12 para que estivessem aonde? Com ele. Jesus não chama os 12 e diz: olha, eu quero que vocês façam tal coisa. Não. Primeiro ele chama, depois fala assim: olha, eu quero que vocês fiquem comigo aqui. Andem comigo, caminhem comigo. A gente vai se concentrar aqui no vestiário, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Eu vou falar com vocês, eu vou orientar vocês, eu vou estar junto de vocês, vocês vão estar junto de mim. Essa é a ideia de estar próximo, primeiro para perto, depois para a tarefa. A gente sabe que os apóstolos fizeram grandes coisas, mas primeiro eles estiveram com Jesus. Antes do campo, tem lá o vestiário, a concentração, tem aquele tempo na presença. Antes da missão pública, vem esse lado do secreto. É importante. É muito importante ter esse tempo onde, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra missão, antes de qualquer outro jogo, antes de qualquer outro desempenho, atividade, eu e você tenhamos estado junto dele. O primeiro chamado, antes de agir, é se aproximar. Ele chamou. Daí o pessoal animado: vamos fazer o quê? Venham estar comigo. Venham estar comigo. O passo 1 é estar. É o secreto, é a comunhão, é a intimidade. Depois é ser enviado, depois é o jogo, depois é outra coisa, porque o serviço é sempre um transbordar daquilo que a gente tem de intimidade com ele. Então você tem que vibrar com o seu chamado, mas valorizar a presença de Jesus, o nosso técnico. Dizer: olha, Senhor, eu quero estar contigo primeiro, eu quero te ouvir primeiro, eu quero ter a tua direção primeiro, porque quem é tão importante, aquele momento ali, você já viu jogos onde o pessoal está perdendo no primeiro tempo, já tomou um gol, já tomou 2 gols, eles vão para o intervalo, e lá no vestiário alguma coisa acontece, o técnico pega aquele time e fala, e dá um ânimo, e dá um gás neles, e recalibra a mentalidade deles, e na hora que aquele time volta, ganha de virada. Já viu isso? Várias vezes. Times que voltam do intervalo e dão surpresas assim incríveis, porque eles tiveram um momento diferenciado lá no vestiário com o seu técnico. E qual é a função do vestiário espiritual? O vestiário geralmente tem um espelho, tem uma prancheta e tem toalhas e tem águas. O espelho fala da sua identidade, fala de você relembrar quem você é em Jesus. Você é filho de Deus, você é amado por Deus, você foi aceito por Deus, você foi chamado por Deus, perdoado por Deus. Você relembra quem você é, quando você está na presença de Jesus. Muitas vezes a gente vai se perdendo na nossa identidade, no nosso caminhar, porque a gente não tem estado tanto tempo com Ele para recalibrar e rever e relembrar a nossa identidade. A gente tem ali acesso à prancheta dele, aquele momento onde a gente vê lá as instruções do técnico. Você vê lá, quem viu o jogo do Japão via que o cara ficava desenhando toda hora, ele desenhava e mostrava, desenhava e mostrava. Há uma prancheta de Deus para a sua vida mostrando qual é o próximo passo, qual é a próxima estratégia, qual é a próxima jogada, o que você precisa fazer. Essa prancheta precisa da presença. Porque a gente vai precisar entender como é que a gente conduz a nossa vida, não por princípios que o nosso coração foi acostumado. Porque a gente foi educado de um jeito que possivelmente não agrada a Deus. A gente recebeu instrução escolar possivelmente de um jeito que não agrada a Deus. A gente convive em ambientes profissionais que possivelmente não agrada a Deus. Temos que ter acesso ao padrão dele. O padrão dele é a sua palavra, e lá na prancheta dele a gente consegue entender e compreender a sua proposta. E nesse tempo também temos restauração. Você seca o seu suor. Você pode ali receber um remédio para sua ferida. Você pode tomar a água que vai dar aquele... como é bom tomar água. Você recebe isso. Mas isso é só lá na presença. Porque servir, liderar, agir sem ter estado com o técnico pode ser um grande problema. Atividade sem presença vira peso. Tá tão pesado servir, pastor, o ministério tá tão puxado, tá tão difícil continuar ganhando aquelas pessoas, evangelizando, discipulando, tá tão difícil conduzir isso. Reveja o seu tempo de presença. Porque atividade sem presença vira peso. E Jesus queria enfatizar muito isso. Olha, vocês vão trabalhar muito, vocês vão revolucionar o mundo, vocês vão fazer coisas que vocês nem imaginam, mas antes de tudo isso que eu tenho reservado para você, fica aqui comigo um pouquinho. Fica aqui comigo um pouquinho. Ele chamou eles para a presença.
Então, a tática de jogo 2. 15 minutos de vestiário todo dia. Para quê? Renunciar a uma distração diária, para que você tenha um pouquinho mais de espaço na sua agenda com Deus. Reler o mesmo trecho da palavra várias vezes, buscando comunhão antes de informação. Um dos grandes segredos para você ver Deus falando coisas que você não percebia num texto é você ler ele 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes. Porque conforme você lê, vai sendo descortinado diante dos seus olhos coisas. Você vai percebendo o que o texto falou, o que ele está falando, o que ele ensina, o que você pode praticar, e você vai tendo acesso, você vai se alimentando e você vai recebendo aquilo. Então é necessário mergulhar. Não aquela leitura que a gente só faz, mas ficar, reler, e sempre voltar à presença no menor sinal de irritação, ansiedade ou cansaço. Naquele tempo técnico. Né? Temos isso na Copa agora, parada para hidratação. Então o jogo tá rolando, de repente, parada para hidratação. Pessoal, precisa reabastecer, tem que tomar alguma coisa que vai dar para vocês um vigor novo. Parada para hidratação. Você precisa, você anseia, eu preciso. Durante o dia, difícil ali, cliente berrando, cliente xingando, cliente reclamando, para tudo, 5 minutinhos, parada técnica. Vai lá no banheiro, abre a sua Bíblia, lê, faz uma oração, volta. Para você se recalibrar e voltar muito mais capacitado. Então você vibra com esse chamado que ele te deu. E você valoriza a presença dele que está à sua disposição antes de qualquer coisa. Você celebra essa presença. Jesus, ele está disponível 24 horas junto de você, com você, por você. Então vamos aproveitar isso. E quando a gente vibra com o chamado, valoriza a presença, a gente consegue vivenciar a missão. Então vivencie a missão. Daí sim, as coisas estão melhor. Porque toda a comunhão com Deus gera missão. Ele os chamou para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, a anunciar, a fazer algo, daí sim. Ele já queria deixar claro desde sempre que o cristianismo, que segui-lo, não tem nada a ver com ficar na arquibancada. Nós temos lá 80 mil pessoas na arquibancada torcendo, vibrando, lá querendo que seu time vença, mas tem lá um time pequeno dentro do campo fazendo com que aquilo tudo aconteça. No reino de Deus, a arquibancada está reservada a um único público, o celestial. É os anjos que na glória de Deus acompanham Deus se movendo por meio da sua igreja na terra. Esses sim, muitas vezes ficam na arquibancada lá, abençoando, orando por vocês de alguma forma lá nos céus, fazendo a vontade de Deus. Mas aqui na terra, nós somos aqueles que estão em campo. Nós não estamos lá como espectadores, porque qual é o problema de ser um espectador? O espectador ele tem uma postura de ser servido apenas. Eu quero que tudo me agrade, o culto me agrade, a música me agrade, o ambiente me agrade. O discípulo ele procura onde servir. O ambiente, ele quer conforto da arquibancada, pipoquinha, uma cadeirinha boa. O discípulo está disposto a um sacrifício lá no campo, a dar o seu suor, a fazer o seu melhor. O foco, o espectador, opinar e criticar. O foco do discípulo, ele executa a missão. O técnico mandou lá enfrentar o adversário, fazer o gol e alcançar essa vitória. É isso que nós vamos fazer. Ele quer um resultado. O espectador, ele só ocupa espaço. E o discípulo, ele gera frutos. Ele alcança pessoas. Então, no reino de Deus, não fomos chamados para espectadores, somos convocados para um jogo. Ah, pastor, mas é tão bom ficar na arquibancada, só consumindo, só usufruindo. Eu já vi gente dizer assim, como eu mudei de igreja porque eu queria um lugar para me esconder, ficar lá só ouvindo, só consumindo, sem ninguém me conhecer, sem fazer nada. Por favor. A proposta de Jesus é outra. No reino de Deus, não tem espectadores. Você foi convocado, você foi chamado para estar junto dele e foi enviado para cumprir a sua missão e o seu propósito. Então, uniforme completo, chuteira amarrada, sentado na arquibancada, não combina. Não combina. Então, nós precisamos vivenciar esse chamado. Imagina que você tivesse uma especialização em boias. Você é especialista em boias, você
sabe como ela foi construída, onde ela foi fabricada, qual é a cor que ela tem, as dimensões que ela possui, você entende do peso que ela tem, você sabe o movimento que você deve fazer para que jogue a boia. E você passa uma vida inteira estudando sobre como boias salvam vidas. E morre sem nunca ter lançado a sua boia para alguém que está se afogando. Será que isso faria diferença? Infelizmente, a gente tem a experiência de muitas vezes ficar o dia inteiro com a boia na mão, caminhando no meio de pessoas se afogando. E não temos a capacidade, eu não tenho a capacidade muitas vezes de jogar essa boia, que é o Evangelho, que é a salvação de Jesus, a quem está a um braço de distância para receber essa boia. Que Deus tenha misericórdia de nós. O reino de Deus, quando a gente vivencia a missão, todo mundo tem uma posição, todo mundo é chamado para algum tipo de desempenho. Tem aquele pessoal lá que está na defesa, tem o pessoal que está no meio do campo, tem o pessoal que está no ataque. Na igreja nem todos pregam no púlpito, mas todos pregam com a vida e fazem discípulos. Você prega com o seu estilo de vida, você prega com a sua oração, você prega com o seu conselho, você prega com o seu amor, você prega com o seu serviço. E quando você faz isso, você abre portas para que pessoas sejam alcançadas e discípulos de Jesus sejam formados. Ah, mas não é algo público, não é algo que está em evidência. Não interessa, porque o céu registra serviços que a terra nunca aplaudiu. Às vezes o currículo de uma pessoa que está lá nos bastidores, servindo, alcançando vidas, discipulando pessoas, é muito maior do que alguém que está em evidência em cima de um palco. A recompensa será muito diferente de ambas as pessoas. Então a gente é chamado para continuar vivendo essa missão, falando e pregando e entendendo que fazemos gol quando vidas são alcançadas e discípulos são formados. Qual é o nosso alvo principal? Alcançar vidas e fazer discípulos de Jesus. Ponto. Ponto. Ah, seja pregando num púlpito, seja entregando um folheto, seja compartilhando ali uma sopa, seja visitando um acamado, seja de alguma outra forma, nós alcançamos pessoas e formamos discípulos. Esse é o nosso placar. É isso que a gente quer. E o que é o discipulado nisso tudo? É treinar novas pessoas a jogarem do jeito que o técnico nos ensinou. Aprendeu a fazer aquela jogada bonita? Ensina para outra pessoa. Aprendeu como se desvencilhar do adversário que está vindo na sua direção? Ensina para outra pessoa. Aprendeu como fazer um gol diferenciado? Ensina para aquela pessoa. Ensina aqueles que estão chegando a fazer aquilo que o técnico já ensinou para você, já mostrou para você, já ajudou você. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Como é que a gente pratica esse vivenciar a missão? Eu quero desafiar você nos próximos dias a enviar uma mensagem de encorajamento para qualquer pessoa. Orar por ela, tentar marcar um café ou algum tipo de ajuda que ela está precisando. E com isso, depois de ter mandado uma mensagem, depois de ter orado, depois de ter ajudado essa pessoa, daí sim você convida para o culto ou para a célula. Porque você já abriu a porta, já viabilizou o caminho. Então Jesus está ensinando essas coisas preciosas aos discípulos. Olha, eu quero que vocês vibrem com o chamado. Eu quero que vocês valorizem a presença, pois é isso que abastece vocês para vivenciar a missão. Deus quer levantar essa igreja. Tão bonito de ver esse culto de manhã aqui, mas vai ser muito mais lindo de ver culto de manhã, culto de tarde, 2 cultos de noite, culto no sábado, culto durante a semana, pessoas sendo alcançadas e o espaço sendo insuficiente. Porque o reino de Deus nessa cidade é muito maior do que 220 cadeiras. E quando a gente está vibrando com o chamado, quando a gente está ali valorizando a presença, a gente está vivenciando a missão, ele deixa muito claro que agora você pode vestir a autoridade que vem dele. Ele chamou os 12, os chamou para junto de si, os enviou para que pregassem, e os deu autoridade, tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele fala de algo que não pertencia àqueles 12. Ele estava entregando a eles uma autoridade, ele estava entregando a eles uma capacitação, entregando a eles algo que os desse poder que eles não tinham. E é isso que ele faz com você quando você recebe essa camisa do time de Jesus. Ele te dá uma identidade, você agora pertence a ele. Ele te dá uma posição, você tem um lugar específico em campo. E ele te dá uma responsabilidade. Você representa o reino de Deus nessa terra. Todo e qualquer
que se batizou aqui nas águas, todo e qualquer que entregou a sua vida a Jesus, recebeu essa camisa. Você tem que honrar a camisa do time que você serve, que é Jesus. Muito mais do que Avaí, Figueirense, Flamengo, Corinthians, Brasil, seja o que for. A nossa paixão por aquilo que Jesus propõe tem que ser infinitamente superior a toda essa alegria e torcida que a gente tem ao ver a nossa seleção marcar um gol e avançar para uma próxima fase. Aquilo que Jesus propõe é diferenciado, porque você recebeu essa identidade, essa posição e essa responsabilidade. E quando um jogador ele vai para um clube novo, recebe a camisa do time, tem lá o escudo, ele vai ter acesso ao quê? Ele vai ter acesso aos patrocínios que aquele clube possui. Quando você vem a Jesus, você tem acesso aos patrocínios celestiais, ao poder de Deus, ao propósito de Deus, à proteção de Deus, a tudo aquilo que vem de Deus. Jesus coloca na sua vida porque você está ali agora autorizado a vivenciar e a receber toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, que segundo Efésios capítulo 2 você já recebeu, já é seu. Já tem tudo liberado para você. Quando o jogador está lá no time, ele recebe roupa, ele recebe comida, ele recebe treinamento, ele recebe plano de saúde, ele recebe tudo que ele necessita para cumprir a sua missão de graça. Quando você está no time de Jesus, há um patrocínio de Deus sobre você, dizendo, olha, vai, tudo que for necessário, eu te dou. Vai, tudo que for necessário está à sua disposição, vai, só recebe. E quando alguém sai de um time e chega num time superior, um novo escudo, ele tem o acesso para experimentar novos campeonatos. Então alguém que joga aqui na segunda divisão do time catarinense e é contratado lá por um time que está lá na Champions League, é outro patamar, é outro tipo de acesso, é outro tipo de campeonato, é outro tipo de possibilidades. E quando você está no time de Jesus, patrocinado por Jesus, com o escudo de Jesus no peito, você tem acesso a ser colocado por Deus em todo e qualquer ambiente de influência para fazer a diferença. Seja numa nova posição de emprego, seja numa nova posição educacional, seja numa nova esfera de influência digital, Deus chama você a novos campeonatos, a novas esferas para alcançar novos tipos de pessoa. Porque Ele está ali patrocinando você e mostrando que a sua autoridade não está em você, está nesse escudo que você carrega. Deus nunca entrega um campo sem liberar autoridade para as batalhas. O jogador não entra em campo com a própria camisa. Ele entra com o escudo do time. Você sai daqui não no seu nome. Você vai daqui com o nome de Jesus no seu peito. A palavra fala que há um selo sobre a sua vida, há uma marca, um penhor do Espírito marcado na sua testa. Você tem sobre você a marca de Deus. O mundo espiritual enxerga a presença do Espírito Santo em você, esse selo de Deus em você. Domingo passado eu falei sobre o fim dos tempos, que haverá tempos de perseguição, tempos difíceis, e lá em Apocalipse é muito claro que aqueles que são de Deus, aqueles que são de Cristo, eles têm sobre a sua vida um selo, uma marca do Senhor que os protegerá em todo momento que Deus enviar juízo sobre a terra. Virá tudo que é coisa difícil, mas aqueles que são marcados por Jesus serão preservados. Há esse selo sobre você, esse escudo na sua vida. Então a autoridade não está em quem você é, está em quem enviou você. Você pode chegar e dizer, olha, eu estou com Jesus. Aqui eu posso entrar. Esse patrocínio eu posso usufruir. Essa porta eu posso acessar. E você vai caminhando nessa autoridade. Então tome posse da sua autoridade hoje. Reconheça que você veste uma nova camisa. Você tem uma nova vestimenta. Antes eram os vestidos de trapos de imundícia, roupas que não podiam se achegar à presença de Deus. Hoje nós temos novas vestes. Vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro que carrega o escudo de Jesus. E você pode ir com base nisso. Porque Ele que te envia. Ele que te capacita. Então tome posse dessa autoridade e viva isso conscientemente. Como? Vibrando com o chamado, valorizando a presença, vivenciando a missão e vestindo a autoridade que Ele te deu. Chega de roupa suja ou de roupa velha, vista a roupa de Jesus. Você é um novo homem ou uma nova mulher, se revista disso e saiba que aqui todos entram em campo. Porque Jesus ele não quer a sua torcida. Ele quer a sua obediência. A equipe de louvor pode vir à frente. Coloque-se de pé.
Feche os seus olhos. Talvez hoje você lutava contra a ideia de, não, eu não sou um chamado. Isso é para poucos, isso é para pastor, para missionário, para pessoas que têm capacidade. Eu não fui colocado por Deus para fazer a diferença. Saiba que Deus chamou você, todo e qualquer que está aqui essa manhã, Ele chamou você. O seu nome está lá, na relação dEle. Você não veio a esse mundo por acaso. Lá na eternidade, antes desse mundo vir à existência, Deus já sabia que você estaria aqui, você já tinha sido selecionado, você já tinha sido chamado, já havia algo de Deus para a sua vida reservado, você já estava na seleção de Deus muito antes da fundação do mundo. Reconheça e vibre com esse chamado. Ele chamou você, receba isso com alegria. Ele chamou você para estar com Ele nos céus, mas usufruir da sua presença aqui na terra. A ter esse tempo com Ele, essa comunhão com Ele, esse renovo que vem dEle, relembrando a sua identidade, recebendo as suas estratégias, se renovando quando você precisa de um novo fôlego para cumprir essa missão, de alcançar pessoas e formar discípulos dEle. Não no seu poder, não na sua capacidade, mas na autoridade que há nesse escudo que Ele colocou no seu peito. Vamos adorar o nome.